Vamos iniciar nossa sessão, vendo quórum regimental, declaro aberto a presente sessão. Então, nesse momento, convidamos a vereadora Marli Leandro e o vereador Vec para que conduzam até a mesa dos trabalhos o senhor Antônio Alir Dias Raitoni Júnior, diretor do Instituto Federal Catarinense, Unidade de Brusque. Nesse momento, então, concedemos a palavra por até 20 minutos ao senhor Antônio, pode ser depois ilustrada pelo senhor Hélio. As explanações dos vereadores terão a oportunidade de formular um questionamento, né? Solicitamos, para tanto, que as perguntas quanto as respostas sejam de forma sucinta para que possamos agir e apreciação das matérias em pauta. Com a palavra, então, nosso convidado, por até 20 minutos, para que nós possamos, então, fazer esses encaminhamentos. Convido, primeiramente, a vereadora Marli Leandro para fazer uma explanação de abertura, para que ela possa, então, dizer o motivo do seu convite. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade, a toda a imprensa que nos acompanha, em especial ao senhor Antônio, diretor do Instituto Federal Catarinense, também ao Hélio, coordenador aqui das ações aqui de Brusque. O objetivo da vinda é nós explanarmos, né, ter a explanação de vocês a respeito de todo o trabalho que já está sendo desenvolvido pelo Instituto Federal Catarinense aqui em Brusque, dos cursos que já foram e dos que estão em andamento, qual é o objetivo do Instituto, e também, lógico, que a gente sabe que está em andamento a construção do Instituto Federal aqui na nossa cidade, então também é um parecer sobre o andamento e a obra em si. Então, nesse sentido, para que a comunidade toda possa saber, principalmente, de todo o trabalho já desenvolvido e dos cursos que estão abertos para a população. A gente sabe que, ao longo dos últimos anos, vários institutos federais foram instalados no nosso país, fazendo com que a população tenha acesso de forma gratuita a diversos cursos, a diversas formas de educação e de acesso à educação gratuita. E isso, sem sombra de dúvida, é de fundamental importância para a nossa população, principalmente a população mais carente, que muitas vezes não tem condições do acesso a algum curso ou até um curso superior. Então, penso que os institutos eles vêm com esse objetivo de implementar cada vez mais a educação no nosso país, de proporcionar às pessoas que têm a vontade e o sonho de estudar, que possam realizar esse sonho. Então, com certeza, também para a nossa cidade está sendo importantíssimo todos os cursos já realizados, como também os que virão pela frente, e também a partir do momento que nós tivermos um instituto construído e finalizado aqui na nossa cidade, com certeza a cidade ganha, a população ganha, as pessoas ganham, as indústrias ganham, porque receberão uma mão de obra mais qualificada e mais preparada para atuar no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, o objetivo do convite feito a vocês para estarem aqui nessa noite e explanar um pouquinho de todo o trabalho já desenvolvido e tudo que já está pensado aí para os próximos tempos. Seria isso. Então, obrigada. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o professor Guilherme, presidente dessa casa, em seu nome cumprimentar os demais vereadores dessa Igreja Casa, cumprimentar a vereadora Marli em especial, agradecer pelo convite e dizer que nós, do Instituto Federal Catarinense, tivemos início aqui de conversas em Brusque no ano de 2011. No ano de 2011, quando ocorreu a segunda fase da expansão da educação profissional no Brasil, foi cogitada a ideia de se implantar um campus aqui no município de Brusque. E desde então a gente vem negociando com a prefeitura, como é de praxe em todos os locais, em todos os municípios onde se instala um campus. Normalmente as prefeituras doam um terreno para que possa ser construído a sede ou o campus. Isso aqui no estado aconteceu para todos os dois institutos. O único
município que não nos doou um terreno até hoje foi Blumenau, que nós tivemos que gastar quase 10 milhões só para a aquisição de um terreno. Então a gente agradece muito todo o esforço da prefeitura no município de Brusque. Não foi o primeiro terreno, esse onde lá está a obra, que infelizmente hoje está parado, depois eu falo sobre isso. Foi o 4º terreno oferecido e a gente achou que esse realmente era o melhor pela visibilidade que ele tem, pelo acesso que ele oferece e pela importância que a gente acredita que uma escola técnica federal tem dentro de qualquer município. Então, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu e a gente começou a dar os seguintes passos. O primeiro passo foi escolher um projeto para a construção do Instituto. E todos os campos novos do nosso Instituto Federal Catarinense, em particular o nosso, estão sendo construído o projeto do Brasil Profissionalizado, que é um programa do governo federal, que tem um modelo de uma escola técnica padrão, com quase um pouco mais de 5.500 metros quadrados de área construída, 6 laboratórios, 12 salas de aula, com capacidade para 1.200 alunos, trabalhando nos 3 turnos. Então, esse é o projeto que está sendo construído ali, e era um projeto pronto, e por ser um projeto pronto, apresentou diversos problemas. E a gente está sanando esses problemas todos, porque esses problemas não foram especificamente só aqui em Brusque, foi em São Bento do Sul, é o mais novo que está sendo iniciado agora, já não tem esse problema. São Francisco do Sul, temos um outro que não é nosso, que é de Guaramirim, que é do estado, também uma série de problemas, a gente foi eliminando esses problemas. E o que aconteceu com a nossa obra, ela parou por um motivo. Porque a empresa fez a visita, como é de praxe, é uma questão legal, ela visitar o local da obra, verificar as condições do terreno, ela tem o projeto em mãos e ela executa a obra. Se tiver algum problema anterior ao processo licitatório, ela tem que se manifestar para saber qual a solução para aquele problema. E logo que nós iniciamos, nós temos que deixar bem claro, a prefeitura não mediu esforços, doou o terreno. Além de doar o terreno, a prefeitura aterrou o terreno, que causou uma certa polêmica, mas a gente entende que foi aterrado apenas o necessário para a construção da obra. Toda a área de estacionamento, tudo não é aterrada, justamente para evitar algum dano ambiental em questão de chuva, enchente e tudo. Então o projeto foi redistribuído para o mínimo possível ser aterrado. E esse aterro, como ele foi feito rapidamente, e a gente precisava dar início para garantir os recursos à obra, a empresa verificou o aterro e quando iniciou a construção da obra, passados praticamente 30 dias, ela disse, não dá para executar dessa forma, precisaríamos estaquear o piso, porque o piso todo do prédio ele está apenas apoiado no solo. E o solo, claro, vai ceder, né, vai adensando, né, de acordo com o tempo, porque por causa do aterro que foi feito, não foi feito um aterro mecânico ideal como deveria, nem teria dado tempo. Tá? Bom, pedimos à empresa que fizesse um projeto e apresentasse uma solução técnica possível, barata, e ela fez isso, só que a nossa Procuradoria do Instituto, a Procuradoria Federal do Instituto, não autorizou o pagamento do aditivo. Tá? Apesar de o aditivo dava em torno de 14%, mais ou menos, a obra. Ela alegou que, juridicamente, o aditivo por erro de projeto, porque nesse caso havia um erro de projeto, que como se sabia que o aterro era frágil, deveria ter sido feito o quê? Alterada a estrutura do prédio, feita uma amarração do piso à estrutura. Isso implicaria em recalcular toda a estrutura do prédio, tá? Toda a estrutura. Então, não aceitou. E aí começou uma batalha que se seguiu por mais de 6 meses e terminou com a rescisão do contrato da empresa. Então, não há nada de errado com o processo em si, com a licitação, com nada. Foi esse impasse todo que aconteceu. E agora, então,
todas as adequações ao prédio, à obra necessárias de todos os problemas que forem encontrados estão sendo resolvidos, e a licitação deve acontecer, eu acredito, em 60 dias, para que, eu até conversava com a vereadora Marli, eu acredito que, se tudo correr bem, em 75 dias a gente já tem retomada a obra lá no Dom Joaquim. Não, no Maluche, desculpe. Desculpe. Tá? Então, essa é a nossa expectativa. Isso é em relação à obra. Agora, isso não nos impediu e não nos tirou o desejo de começar aqui em Brusque a ofertar educação e formação. Como nós não tínhamos docentes, não tínhamos servidores técnico-administrativos, na época, eu tenho aqui comigo o professor Hélio Maciel, que é daqui de Brusque mesmo, tá? Ele estava no campus de Araquari, e a gente fez uma engenharia e trouxe ele para o campus Brusque. Isso é importante porque ele conhece a cidade, conhece o município, sabe das necessidades, e como nós tínhamos, à época, apenas a oportunidade de fazer Pronatec, o Programa Nacional do Ensino Técnico, que está sendo oferecido a nível do Brasil, vamos ofertar o Pronatec em Brusque. Então, em 2013, a gente teve uma ação do Pronatec, depois o Hélio fala com calma isso. Neste ano de 2014, a gente também está tendo ação do Pronatec, muito mais forte do que a gente fez em 2013. E em 2015, nós ainda não teremos o espaço próprio. A nossa previsão de ocupar a nossa sede é a partir do ano de 2016. Então, a gente tomou uma decisão meio difícil, mas a gente começou a contratar professores efetivos. A gente está contratando professores efetivos. A gente tem o resultado de uma audiência pública realizada na Prefeitura em 2012, no final de 2012, e com o resultado dessa audiência pública, a gente tem já projetado 2 cursos técnicos para ofertar. A gente gostaria de ofertar iniciar ainda em 2014, mas deve ser difícil, mas a gente inicia com certeza absoluta no ano de 2015, que são cursos técnicos na área de informática, principalmente voltado para a área de programação e desenvolvimento de software, e curso técnico na área de química, também muito voltado para a área ambiental e para tratamento de resíduos sólidos, principalmente. Como esses professores serão contratados ainda este ano, alguns já estão chegando, estão vindo para cá por processo de remoção de outros campos, nós também estamos programando atividades para eles. E nós vamos fazer, paralelamente ao Pronatec, cursos de formação inicial e continuada em áreas de interesse específico, atendendo até necessidades da Prefeitura, da área da Secretaria de Educação, da Prefeitura, com os docentes do município, com os docentes do Estado, que a gente está fechando uma parceria com o Estado para ocupar uma parte da escola Ivone Appel, porque nessa escola existe um laboratório de química disponível e existe um laboratório de informática disponível. Talvez isso possibilite que a gente ainda neste ano inicie os 2 cursos técnicos. A gente está tentando fechar. O Estado é bom, mas para fechar realmente um convênio às vezes é meio difícil, né? É complicado. A gente entende esses trâmites burocráticos que no Instituto também não é tão fácil assim, não. Então, a gente está trabalhando no sentido de poder oferecer o máximo possível já de formação regular, cursos técnicos, porque além dos cursos técnicos, cursos de nível superior, muito provavelmente a gente só vai ter condições de ofertar quando a gente estiver na nossa sede própria. Eu fiz um pedido ao nosso reitor e à Pró-Reitoria de Administração, da possibilidade de alugarmos um local específico, onde a gente possa constituir uma sede administrativa, mas principalmente uma sede pedagógica, com salas de aula, alguma coisa, para a gente poder ofertar os nossos cursos. Isso está em estudo, a gente está fazendo os levantamentos, a gente hoje está sediado no piso superior do terminal urbano, cedido pela Prefeitura,
Fiz um ofício ao reitor na semana passada para formalizar o pedido de um espaço suficiente para abrigar uma sede provisória do Instituto. Da mesma forma, fiz ao Estado, através da SDR, e nessa semana ainda, provavelmente quinta-feira, a gente deve ir até a Secretaria do Patrimônio da União, verificar se existe algum imóvel da União disponível no município para que a gente possa ocupar. Tudo isso a gente está tentando fazer para que a gente tenha melhores condições de oferecer educação para a população aqui do município e região também. Falei rápido, falei bastante, né? Desculpe, mas é a minha maneira de falar rápido. Eu acho que não deixei passar muita coisa. A gente continua trabalhando, continua recebendo sugestões, tá? Até faço a pergunta, será que vocês não conhecem algum espaço que a gente pudesse ter cedido para ter condições de abrigar 2 turmas de salas de aula, e mais a parte administrativa e a parte docente? A gente está buscando essa condição para tentar já avançar, certo? Os professores, imagino que até o final de julho, nós tenhamos aqui pelo menos 8 professores efetivos já no Instituto. Esses 8 professores são da área de Química e da área de Informática. Se a gente tiver isso, com certeza no ano que vem teremos um pouco mais de professores, nós temos mais vagas disponíveis, e se tivermos uma sede, ainda que provisória, mas com capacidade para suportar mais de 2 turmas de alunos, nada nos impediria, inclusive, de começar um curso superior. Então, todo o pessoal está cheio de vontade de trabalhar, cheio de gás de trabalhar. Não é o fato da obra estar paralisada que está tirando, tira um pouco o nosso sono, mas não tira a nossa vontade de trabalhar, certo? A gente encontrou aqui no município de Brusque uma receptividade muito grande. Isso dá para nós uma responsabilidade muito grande com a população. A gente esteve fazendo propaganda do Pronatec na rádio e, olha, tivemos que atender muita gente, muitas demandas e coisa e tal, e a gente tem tudo anotado lá. Como a questão do mercado é dinâmica, a questão da sociedade é dinâmica, o próprio arranjo produtivo local hoje já está mudando alguma coisa, o PIB já não é mais responsável do têxtil, alguma coisa muda, metal mecânico. Nós, quando formos para a sede própria, a gente tem intenção ainda no ano que vem de fazer uma nova audiência pública para tirar um novo retrato daquilo que é muito mais, seria muito mais vantajoso para o município e para a população, atingir realmente em cheio aqueles objetivos que possam contribuir econômica e socialmente com o desenvolvimento do município. Quanto às nossas ações de Pronatec, que nós iniciamos no ano passado e temos nesse ano com muito mais do que o dobro das vagas desse ano, do que a gente ofertou no ano passado, eu gostaria que o Hélio, que é o nosso, além de ser coordenador de ensino do nosso campus, é o coordenador do Pronatec, que ele fizesse uma explanação e colocasse em números tudo aquilo que a gente já ofertou e está ofertando ainda esse ano para vocês. Hélio, por favor. Bom, boa noite, né, a todos. Em relação ao Pronatec, no ano passado nós começamos a ação em agosto, né, com 330 atendimentos, 330 vagas. Esses cursos foram voltados principalmente para a área de línguas, como a gente não tem uma estrutura própria, então a gente abriu inglês, espanhol e libras, né? E o que nos surpreendeu foi que a procura foi muito grande. A gente fez uma divulgação nas escolas, e o curso de libras, nós tínhamos uma lista de espera em torno de 90 pessoas. Então, nos surpreendeu, tivemos 3 turmas, se formaram no final do ano, né? Para esse ano, nós fizemos uma pactuação em torno de 1.500 vagas, nós conseguimos 830 vagas, sendo que nesse primeiro semestre, nós estamos atendendo... Sim, queria interromper. Nós conseguimos 830 porque o governo cortou. Não foi? Houve um corte em janeiro nós pactuamos 1.500 vagas, inclusive com alguns cursos bem interessantes que eu acho assim para a região, né? Curso cervejeiro,
outros cursos voltados para Mulheres 1000, que é um programa também do governo federal. E dessas 1.500 foi para 800, e essas 800 nós tivemos de dividir 370 no primeiro semestre. Estão distribuídas em 10 turmas hoje aqui em Brusque, e 4 turmas na Guabiruba, né? Dessas, temos 4 turmas que são de Mulheres 1000, que tem os cursos de salgadeiro, padeiro, panificação, né? E auxiliar de cozinha, onde todos eles são voltados para a cultura alemã, das festas, os doces, os salgados. Depois, no final do curso, elas vão ter que expor esses produtos que elas vão produzir. E os cursos que estão funcionando hoje, a nível somente Pronatec, não vinculado ao projeto Mulheres 1000, que Mulheres 1000 também é Pronatec, só que no Mulheres 1000 a gente tem a questão de autoestima, relações interpessoais, direito da mulher, então vários outros, português, matemática, né, para resgatar essas mulheres que estão em vulnerabilidade social. E Pronatec, provavelmente dito, a gente ainda está no curso de línguas, inglês, espanhol e libras. Abrimos 2 cursos, 2 turmas de vendedor com línguas, ou seja, além do curso de técnicas de venda, ele tem inglês e espanhol durante o curso, né? Então a gente modifica esses cursos da matriz do Pronatec. E um curso que para nós foi um desafio, que foi um aconselhador em dependência química. Tá? Nós solicitamos no início 60 vagas, tinha demanda para isso, conseguimos 20, e estamos com 20 e uma lista de espera grande também. Queremos pactuar isso para o segundo semestre também, para ver se a gente coloca mais uma turma. Então, essas ações, apesar de, eu acho ainda pequena pela população de Brusque, já movimentou bastante o Instituto. Nós começamos com 3 pessoas, né, onde que 2 tinham que ficar na sala e uma tinha que sair de vez em quando para poder os outros trabalhar. Mas para o primeiro ano assim que a gente aceitou esse desafio, acho que foi um bom resultado, né? Então a gente tem previsão para pactuar mais coisas para o ano que vem. Então a gente vai ver essa demanda, fazer um estudo do que a população está pedindo para a gente, para poder pactuar esses cursos para atender. Acho que era isso. Isso. Como o professor Hélio falou, para o ano que vem a gente também tem Pronatec e também teremos os cursos técnicos. Uma coisa não inviabiliza a outra, né? Ou seja, a gente tem intenção de aumentar realmente a oferta. O Pronatec são ações de formação inicial e continuada, são importantes na capacitação e na formação, tanto de jovens como adultos, tá? E faz a diferença, principalmente aqueles que estão em risco de desemprego e de ficar à margem da sociedade. Falta muita capacitação hoje no país e a gente não pode deixar de fazer essa oferta. Acho que assim, agora a gente está aqui, fica à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente está aqui para isso. Obrigado. Muito boa noite a todos e a todas, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos prestigia, imprensa, quem nos acompanha através do streaming, assessoria dessa casa e, em especial, né, o seu Antônio, professor Hélio, que nos prestigiam aí nessa noite. Pretendo ser breve. Eu só queria ter certeza, o professor Hélio falou a respeito do número de vagas que vão ser ofertadas no próximo período no Pronatec, né, que serão 800 e nesse ano até então... nesse ano. Que já foi. Ok. Uhum. Não, daí eu só queria que, se vocês tivessem a oportunidade de discorrer um pouco como é que funciona essa parceria com o programa Bolsa Família e com o Cine, com a assistência social, porque muito desse público a gente tem informação de que o público da assistência social é encaminhado para o Pronatec, então gostaria que pudesse falar sobre essa explanação e também um pouco da faixa, da faixa etária do público que está procurando isso, está procurando esse tipo de formação, que eu acho que é informações aí que vão ajudar a nossa população a conhecer e reconhecer o programa de vocês. No mais, parabéns pelo trabalho. Boa noite, senhor presidente. Se a gente não tiver um pouco de brincadeira, vai fazer o que da vida, né?
Boa noite, senhor presidente, boa noite ao Hélio, ao professor Antônio, demais membros da mesa, a imprensa, a Marli, por ter criado essa oportunidade de ter trazido o IFC aqui, as pessoas para explicar. Queria dizer primeiro que eu sou um trabalhador metalúrgico, né? Sou formado em especialização em usinagem, sou torneiro mecânico de profissão. A gente sabe que o torneiro mecânico hoje é uma profissão que já está em extinção, mas nós temos CNC, tem vários centros de usinagem que estão modernizando e melhorando a capacitação do trabalhador. Primeiramente, eu queria parabenizar a administração pública por ter trazido, né, e ter ofertado o terreno para o Instituto, porque eu tenho certeza, como eu, muitos brasileiros que estão migrando para a cidade, né, também precisam de um curso de qualificação, de especialização, para poder melhorar a qualidade de vida, ter um salário bem melhor. E eu tinha uma pergunta. Minha pergunta é o seguinte: o IFC, ele só vai, quando implantado, quando tiver em pleno desenvolvimento na cidade, ele vai só se direcionar a cursos superiores ou qualificação também de ensino médio, na área de metalmecânica, na área do comércio, em todas as áreas, que seria interessante, né? Que hoje a gente está vendo que tem uma imigração muito grande vindo de fora do nosso município, inclusive do Nordeste do Brasil, e esse pessoal, eles vêm às vezes sem qualificação, e a gente sabe que é difícil, né? O salário desse pessoal é bem menor, né? Geralmente eles entram trabalhando nas empresas, nas linhas de produção, e se tiver uma qualificação, com certeza eles vão melhorar muito o salário e a condição social de cada um. Obrigado. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia aqui presente, o público que nos assiste em casa. Primeiramente, agradecer a vinda, né, de vocês aqui, passar essas explicações. Eu vou seguir na linha de raciocínio do vereador Vec, porque ele copiou a pergunta que eu ia fazer para vocês ali no papel rapidinho, sabe? E ele levantou a mão bem rapidinho para sair correndo. Vocês viram que ele foi rápido, né? Mas a preocupação do Vec é a preocupação de muitas pessoas também, tá? Na quinta-feira que vem agora, depois de amanhã, nós vamos fazer uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, tratando justamente essa questão da migração. A preocupação que nós temos com essa questão é focado justamente na falta de qualificação técnica e profissional das pessoas de outros estados que vêm para a nossa cidade, muitas vezes obrigadas a sair daquele ambiente que eles tinham, da sua terra natal, forçadas muitas vezes, por não ter outra condição, por não ter uma situação não só financeira, mas muitas vezes de sobrevivência no local onde eles moram, e eles buscam, né, se adaptar em outras regiões, muitas vezes na nossa região de Brusque. E nós sabemos que grande parte das pessoas que migram para a nossa cidade são pessoas do interior, que simplesmente trabalharam a vida toda com agricultura, com plantio, né? Pessoas que vieram da Bahia, acostumadas com plantação de cacau, de milho, e assim por diante, né? E nós sabemos que o Pronatec é um programa a nível nacional, né? E no ano passado eu estive no sul da Bahia, estive visitando a cidade de Itabuna, e eles têm lá um campus do UFC que trabalha com o Pronatec, muito grande lá, e eles têm vários cursos técnicos naquela região. O que eu gostaria de perguntar para vocês é se existe uma possibilidade de fazer uma parceria entre municípios. Eu digo assim, se utilizando o Instituto Federal, que a gente sabe que não é municipal, mas se utilizando dessa estrutura do UFC, para que os municípios possam fazer uma parceria técnica para saber quais são os cursos que são aplicados em determinada região, se há a possibilidade de se modificar esses cursos naquela determinada região para adaptar aquilo que a nossa cidade está necessitando aqui. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui sem nenhuma qualificação técnica, colocam em dificuldade a própria pessoa, colocam em dificuldade o próprio setor industrial e comercial, porque ela não tem uma qualificação técnica, traz um prejuízo para a pessoa e para a empresa, porque você colocar uma pessoa que trabalhou a vida toda na roça,
direto no setor texto, no setor mecânico, quanto tempo ela vai levar para se adaptar? Então, se ela já vem com um curso técnico desse, ela já vem preparada para o mercado de trabalho. Então, eu verifiquei ali nas relações, lá em Itabuna, eles têm lá agrimensura, agropecuária, automação industrial, eletroeletrônica, mecânica. Então, vejam, eles já têm esses cursos lá. Então, eu gostaria de saber se há possibilidade de um trabalho em conjunto do município de Brusque com os municípios de onde nós temos a maior migração, e aí é um trabalho que a assistente social vai ter que fazer para ver de onde vem o maior número desse número de pessoas, e se há essa possibilidade de fazer esse intercâmbio de técnico, né, dos institutos. Obrigado pelo tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, o professor Antônio, o professor Hélio, que foi meu professor de Química no Colégio Consul Carlos Renault. Então, primeiro, ressaltar que os cursos profissionalizantes já são muito bem difundidos e funcionam muito bem em outros países, né, principalmente na Europa e especificamente na Alemanha, que ali o aluno já pode sair do ensino médio e, de vez de ele cursar uma faculdade, uma universidade, ele cursa, então, diretamente, já direcionado para a sua área, um curso técnico, né, ele se forma e já sai empregado numa determinada empresa. Então, serei muito breve, eu até seguindo aqui a pergunta do vereador Jean, essa adaptação ela é muito importante para a nossa cidade aqui de Brusque, né, que eu vi que tem questões ali voltadas para a cultura germânica, né, quem sabe italiana, polonesa, que nós vivenciamos isso, e determinadas áreas. E se existe também, além dessa adaptação dos cursos profissionalizantes, se existe algum tipo de acordo com as próprias empresas. Por exemplo, a pessoa se forma num quesito metalmecânica, se já existe esse acordo com as empresas metalmecânicas da nossa cidade de Brusque, para a pessoa sair, quem sabe já, né, empregada ou fazendo um estágio nessas empresas após o curso, né? Então, eu acredito que isso seria, mais importante, né, do que a pessoa só fazer o curso e ainda procurar Então, seria uma ajuda a mais, né? Esse convênio, quem sabe, ou um acordo com as empresas da nossa cidade, né? São várias áreas, cada área, né, já fazendo essas parcerias com as nossas empresas. Então, seria essa a minha pergunta e obrigado pela presença. Da questão de quem é os demandantes do Pronatec, quem oferece, nós podemos hoje trabalhar com 2 demandantes, que é a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e do Estado. Então, alguns cursos, como língua, espanhol, libras e inglês, foram ofertados pela Secretaria do Estado. Eles eram demandantes. Esses demandantes são responsáveis pela matrícula. Independente disso, e os demais cursos de vendedor, auxiliar de cozinha, panificação, foram vinculados à Secretaria de Assistência Social. Independente disso, também a gente montou uma estrutura dentro do próprio Instituto para atender essa demanda, porque a procura era grande no nosso Instituto sobre esses cursos. Então, nós encaminhamos e quem faz essas matrículas são ou a Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Estado, no caso na SDR ali. Então, e o Cine, como ele pode matricular em qualquer uma dessas situações por causa do seguro-desemprego. Então, ele tem acesso direto ao Sistec, que é o sistema que gerencia essas vagas, e matricula o aluno o profissional que for lá nos pedir seguro-desemprego, ele visualiza essas vagas que tem em Brusque e pode matricular em qualquer um desses cursos ofertados pelo Pronatec. Menos os que são de vaga exclusiva. O que é vaga exclusiva? Projeto Mulheres 1000, que tem que ser mulheres, né? Então, são situações assim que a gente viu. A idade que está sendo atendido varia muito.
O Pronatec hoje a idade mínima é 15 anos, ele não aceita matrícula com idade inferior, e a gente está atendendo inclusive pessoas de 60 anos. Né? O ano passado nós tivemos uma aluna no curso de línguas de 75 anos, mas querendo falar inglês. Então foi uma experiência legal, inclusive para os alunos, né, que estavam convivendo com essa pessoa, como para o professor também, um desafio, né? Eu acho que o Cine pode matricular a qualquer tempo o SISTEC, até porque o seguro-desemprego está vinculado a uma matrícula no Pronatec. Quem está pretendendo receber o seguro-desemprego é obrigado a estar matriculado num curso Pronatec. Então é por isso que o Cine tem essa prerrogativa. Os institutos federais foram criados através de uma lei, a Lei 11.872, de 29 de dezembro de 2008. Eu já estou voltando demais. E na lei diz que são instituições de ensino superior, mas que oferecem ensino em todas as modalidades e também em todos os níveis, principalmente. Então, desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação. Então, isso significa dizer que nós teremos curso de nível superior, mas a lei diz que 50% das nossas matrículas têm obrigatoriamente que ser no ensino técnico. Então, por quê? Porque existe uma tendência muito grande de não se oferecer mais o técnico. Todo professor, uma questão de status, quer fazer nível superior, daí pós-graduação, e assim vai. E a gente sabe, no nosso país já temos uma deficiência de técnicos hoje. Tem áreas da engenharia aí que tem mais engenheiros do que técnicos. E é sabido que pelo menos para determinadas áreas é preciso no mínimo 4 técnicos para cada engenheiro. Então, a questão é a oportunidade, o salário e mostrar para essa turma que estudar é bom e que não precisa fazer uma faculdade assim que termina um curso técnico. Vai trabalhar, vai adquirir experiência, maturidade para depois fazer uma universidade. Todos devem fazer uma universidade? Com certeza absoluta. Todos devem fazer uma universidade. Tá? Mas o curso técnico é importante. Assim como a formação inicial e continuada é uma formação mais rápida, né, que existe, e independe muitas vezes do nível de escolaridade que a pessoa tem, mas a gente sempre fala que fazer formação sem fazer o ensino propedêutico, sem fazer a elevação da escolaridade, não necessariamente vai gerar melhor renda. O aumento da renda está associado também ao nível de escolaridade do cidadão. Então é importante que ele saiba disso. E, claro, não adianta eu bater assim, mas nós temos que ensinar o nosso jovem que se vai para a escola buscar o conhecimento e não o diploma, não o certificado. O certificado é só bonito, fica na parede, mas ele vai ser no mercado, ele vai ter que mostrar o que ele sabe fazer com aquilo que ele aprendeu. E o que ele aprendeu, mostra-se o papel, dali 2 meses ele descobre que não valeu nada. Mas então, isso é um desafio hoje de muitos institutos, de muitas escolas, é isso. Trazer o jovem e dizer para ele que é importante ele ter o conhecimento, não o diploma em si. Quanto aos cursos, mudar a matriz, todos os cursos técnicos, eles são colocados dentro de uma matriz com conteúdos específicos para determinadas áreas. Mudar esses conteúdos específicos significa mudar a matriz. O governo criou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Cursos Tecnológicos, e ele acabou engessando isso. Ele precisava fazer alguma coisa, isso já faz 6 anos, né? Que nós temos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Existia curso técnico de tudo quanto é coisa. Do que você imaginasse. Isso era ruim? No meu ponto de vista, na minha opinião, não era ruim, não. Isso disponibilizava diversas áreas de atuação. Como o Roberto, né, colocou ali, na Europa, principalmente na Alemanha,
não se faz nada sem ter um curso técnico. Você só é um profissional se você tem um curso técnico. Então tem técnico em fotografia, técnico em assentamento de tijolo, técnico nisso. No Brasil não, o técnico nosso é um super técnico. E o catálogo nacional de curso técnico, de certa forma, engessou isso. Vejam, quando eu falei para vocês, por exemplo, assim, técnico em informática, quando eu coloquei lá que a gente vai levar a matriz para o lado da programação, de desenvolvimento de software, isso não diz no catálogo. Isso é uma prerrogativa que a gente tem. Mas, de repente, isso é bom aqui em Brusque. Ali em São Paulo não funciona. Tá? Mas o nome do curso está engessado, como técnico em informática, e a gente não pode mudar isso. Eu achava que isso podia ser, poderíamos ter um técnico em programação Java. Ótimo, seria maravilhoso, mas não dá. A gente até pode colocar o conteúdo quase todo, mas não dá. Então, isso aqui é o que existe hoje. Quanto àquela questão de fazer parceria, se eu entendi bem, assim, trabalhar em parceria, digamos, com o Instituto Federal da Bahia, na oferta de um curso técnico que eles fazem lá, para a gente fazer aqui, isso é perfeitamente possível. Sim, isso é perfeitamente possível. Tá? Isso dá para fazer tranquilamente. A gente tem, particularmente, nós dois temos saído, feito avaliações pelo Brasil afora aí, de cursos, e a gente tem trazido muitas ideias, tá? Que a gente até então achava que não existia, não era possível, coisa e tal. Basta a gente ter uma certeza, tá? Essa é a parte mais difícil. Se isso realmente se encaixa aqui, porque mais importante do que a oferta é você ter clientela para aquela oferta. Por quê? Se eu estiver fora do Pronatec, eu preciso contratar um professor efetivo. Ora, um professor efetivo que o governo contrate, ele é contratado por 30 anos, pelo menos. Se aquela demanda for muito passageira ou for equivocada, o que eu vou fazer com aquele professor durante 30 anos? Até porque a lei protege ele. Se ele não quiser ser removido, ele não é removido, ele não é obrigatoriamente redistribuído para outro local. Então precisa ter certeza daquela demanda que a gente vai oferecer. Por isso a gente trabalha também nos institutos, pensando muito na verticalização de uma determinada área. Criar uma área de excelência, oferecer formação inicial continuada até a pós-graduação na mesma área. Com isso a gente tem a otimização dos recursos humanos na área da docência. Isso é muito importante. Quanto à questão de a gente ter convênios com as empresas, a gente tem normalmente uma coordenação de extensão que trabalha com estágios, certo? Então essa coordenação ela fecha convênios com as empresas e faz o encaminhamento desses estudantes no final do curso ou durante o curso, dependendo da época em que eles estão aptos para fazer o estágio curricular ou optativo, tá? A gente faz o encaminhamento para as empresas e a empresa, claro, tendo interesse, ela trabalha esse estagiário e acaba contratando. Tá? Então, e também não é nos nossos campos, é muito comum as empresas procurarem o campus e dizer, estou precisando de tantos técnicos de tal área, vocês têm? Podem indicar? Elas confiam muito na instituição para que ela possa indicar. Então, isso é um trabalho muito importante que a gente não tem montado ainda, mas a gente com certeza vai montar e vai trabalhar nesse sentido. Ok? Senhor presidente, convidados, vereadores, vereadora, imprensa, comunidade brusquense presente. Queria, uma questão que foi colocada aqui de engessar, também o fato de especialização demais para o próprio professor também às vezes dificulta ele trabalhar em mais áreas. Talvez a gente também deva estar trabalhando isso, né? Também, porque senão cria também essa dificuldade, né? Às vezes aquela história que a gente brinca às vezes, né, como é na medicina, né, o cara hoje é especialista, um em direito, outro de esquerdo, não sei o quê, a gente também, às vezes, esse exagero na especialização da formação pode impedir depois também desenvolver isso
de uma forma mais aberta, né? E só fazendo essa observação nisso ali. Eu queria dizer o seguinte: eu entendo que mesmo que os cursos sejam de uma certa forma já pré-determinados, ou, né, tem pesquisa sempre no local sobre as demandas do local, né? Me parece que isso é feito, né? Uma outra coisa que queria perguntar, quando foi do lançamento desse trabalho aqui, enfim, eu levantava lá a seguinte questão, e o VEC tocou um pouco nela aqui. O que a gente percebe muitas vezes no mercado de trabalho, na sociedade, é assim, por exemplo, muitas mulheres trabalham nas casas das pessoas. Pode ser mulheres, pode ser homem também, né? Às vezes pode ser dentro de casa, pode ser o jardineiro, pode ser, enfim, né? Tantos trabalhos que são realizados. E muitas vezes eles não têm, ou eles poderiam ter algum tipo de formação, de qualificação, e mesmo que não seja dentro vamos dizer, dos parâmetros ali que já estão determinados, me parece que há essa possibilidade também de acontecer esse tipo de curso, ou enfim, né? E me parece que a gente deveria de trabalhar também essa questão, que muitas vezes a gente também abrir essas possibilidades que normalmente não tem por aí, né? As universidades, infelizmente, muitas vezes não oferecem, que já está tudo, aí sim, mais engessado ainda, né? Então, queria ver assim, por conta de que na época foi dito que em alguns lugares já tinha acontecido isso, e queria fazer essa defesa também, de que a gente abrisse essa possibilidade para essas pessoas, né? Porque muitas vezes, oferecendo essa qualificação, pode melhorar bastante o trabalho que essas pessoas fazem, e também elas podem contribuir também pela experiência que elas têm, até para a formação de cursos, talvez, nessas áreas. Então, seria isso a minha colocação, e gostaria de um pouco de aprofundamento. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer a presença aqui do diretor-geral, professor Antônio Aitani, né? Júnior, professor Hélio, não sei se é isso. A minha indagação é com relação à preocupação dessa casa, da Câmara dos Vereadores, da população em geral, quanto à obra, o custo dessa obra, o que foi realizado, e nós estivemos lá visitando, até gostaria que o Pudim pudesse colocar lá, e nós vimos lá realmente que quando essa área ela foi doada para o Instituto, nós levantamos aqui a questão de que era uma área verde, né, de preservação, que margeava o rio, e a nossa preocupação naquele momento já era uma preocupação muito grande, porque além de ser uma área, na nossa opinião, né, ruim ou inadequada para se fazer essa construção, ainda o aterro produziria ali uma barragem que, consequentemente, iria afetar aquela população que mora na redondeza, naquela área, principalmente ali do Guarani. Levantamos essa preocupação, dissemos aqui, temos inclusive gravado, de que a Câmara, claro que jamais se oporia a um projeto dessa natureza, mas o local nos parecia inadequado. E quando começaram a fazer o aterro, nós tivemos aqui uma comissão que veio da Associação do Bairro Guarani e Rio Branco, pedindo para que a gente interferisse. Nós levantamos essa situação junto com o Poder Executivo, mas me parece que não houve aceitação. E ao visitar essa obra, conforme o senhor disse, é uma obra estimada em 8.700.000 reais, e quando se começou a movimentar, depois do aterro, nós fizemos aí um apanhado de tudo para ver que até parece que essa empreiteira saiu meio corrida, porque acabou esquecendo capacete, acabou esquecendo material de uso normal, tem até uma televisãozinha que esqueceram lá.
Quando nós estivemos lá, então, nos pareceu que a empreiteira, de uma certa forma, parece que saiu apressadamente, né? E a grande indagação que fica, o professor Antônio, é essa obra, por exemplo, o que já foi construído, consequentemente, vai ter que ser demolido, porque o projeto é inadequado, tem que se fazer estaqueamento, não se fez. Esse custo que foi, esse recurso que já foi aplicado, a empreiteira arcou com esse prejuízo, o poder público, consequentemente, não, porque isso é um convênio do governo federal. O governo federal fez algum repasse para a empreiteira? Em que pé que está essa situação? Porque eu sei que eles pediram 1.300.000, em torno de 1.300.000, para que se fosse feito um aditivo, né? E não houve concordância, em função de série de situações. E a nossa função aqui, na qualidade de legislador, é fiscalizar o dinheiro público, seja lá de onde vier, federal, municipal, estadual. E nós vimos que essa situação aí, consequentemente, trouxe um prejuízo, de qualquer forma, para o erário público, tanto municipal, estadual e federal. Essa situação gostaria que o senhor colocasse, se a empreiteira, ela recebeu alguma coisa, ou esse custo aí ficou por conta dela, ou como é que vai ser resolvida essa questão? Muito obrigado mais uma vez. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, prezados cidadãos e cidadãs que estão acompanhando a nossa sessão, os membros da imprensa, cumprimentar o doutor Juarez Piva, ex-vereador e ex-presidente desta casa, pela sua presença, também o presidente do PR, senhor Valdir da Silva Neto. Eu vou na mesma esteira do vereador DG Machado, já anteriormente cumprimentando e agradecendo a presença dos senhores aqui nesta casa, dizer que realmente quando nós vimos uma obra pública que deu-se o início no ano de 2011, já com uma doação do imóvel, naquela oportunidade pela prefeitura, 2013 era para iniciar a obra, para concluir em julho de 2014, e nós estamos vendo que não vai passar nem perto de concluir essa obra em 2014, porque não, pelo que foi mostrado aí, não existe a mínima possibilidade, até mesmo porque a empresa que estava construindo, como já foi dito, já não está mais a prestar serviços nesta obra, e certamente, como disse, haverá um novo processo licitatório, uma nova empresa terá que vir, mas o que me chama a atenção é que realmente, quando é uma obra pública, geralmente não se dá a mesma importância de como se é uma obra privada. Nós vimos, ontem ainda estava assistindo um programa através do Canal X, onde a Havan construindo as suas empresas pelo Brasil afora, e nós vimos aí obras de 15, 20 mil metros quadrados sendo construídas em menos de um ano. E aí nós vimos que uma obra pública dessa natureza, de 5 mil e poucos metros quadrados, já desde 2011 está rolando. E a importância que é o IFC, a estrutura do IFC para o nosso município. Nós sabemos da importância que é. E tanto tempo para implantar. E nós temos agora 3 cursos, que é inglês, me parece inglês, espanhol e Libras, né, que está sendo ministrado aqui no município em parceria com a SDR. Então isso realmente nos deixa meio assim, entristecidos, quando nós vimos o dinheiro público, né, sendo tratado dessa forma. Isso realmente nos deixa bastante triste. Até mesmo porque eu entendo que eu vi aqui o programa Brasil Profissionalizado, que vem desse Brasil Profissionalizado, entendo que essa estrutura, na verdade, teria, no nosso entendimento, que ser observado anteriormente por um engenheiro desse programa, para ver se realmente essa obra poderia ser realizada no imóvel que foi doado pela prefeitura. Se houvesse essa possibilidade, evitaria uma série de problemas. Mas eu queria perguntar para o senhor Antônio, o seguinte: eu ouvi uma entrevista, se não me falha a memória, em 2012, na Rádio Diplomata, quando o senhor falava que os alunos carentes recebem ajuda, né, moradia, transporte e o ensino gratuito. Se isso realmente está acontecendo,
se os alunos que estão cursando, eles estão recebendo esses benefícios, né? E a quantidade de alunos que estão recebendo esses benefícios. Porque nós vimos aí que foi dito na entrevista que o senhor deu, e realmente isso nos chamou a atenção, porque isso é uma situação que nós não vimos durante o programa aqui. Eu não vi essa questão, né, do transporte e da moradia, eu não vi implantado isso, mas vi que o senhor citou essa questão na sua entrevista. Se o senhor pudesse nos dar mais informações a respeito. Muito obrigado. Bom, inicialmente, falando da formação dos professores, foi falada da questão da especialização. A especialização é uma coisa boa para o professor. Talvez a gente pudesse dizer que o professor deveria, depois de fazer o seu doutorado, estar aberto a fazer muitas especializações, porque elas são de curta duração, e não são tão, elas não são tão convergentes quanto o doutorado. A especialização médicas, cada vez é menor a área que tem tudo. E o doutorado também, uma pesquisa, ela é bastante pontual num determinado ponto. Uma especialização não, ela já abre um leque de possibilidades. Mas convencer o docente que ele tem que fazer uma especialização já tendo doutorado, mostrar para ele que não é um demérito, é uma progressão de conhecimento importante que vai ser repassado aos estudantes futuramente. Então, essa é uma preocupação realmente. Quanto mais elevado o nível do corpo docente, muito mais pontuais são as atuações deles. O senhor tem razão. A questão de se fazer cursos de formação inicial e continuada para prestadores de serviços, sejam empregados domésticos ou jardineiros, coisa e tal, nós estamos abertos também. É uma demanda difícil de ser encontrada, mas se houver algum setor da sociedade organizado que possa reunir um determinado grupo com uma intenção de capacitá-los alguma coisa, é só nos procurar e a gente vai verificar as condições e tentar buscar todas as condições para dar formação e capacitar esse pessoal. Está dentro dos nossos objetivos, faz parte da nossa missão. Quanto à obra, me entristece muito também ver o descaso com o dinheiro público. Tá? Primeiramente, tudo que está ali não vai ser demolido, não. A obra ela parou porque dali para frente iria comprometer a obra fazendo o estaqueamento do piso. Então, no nível onde ela parou, é possível fazer todo o estaqueamento sem comprometer nada do que está ali, certo? O contrato foi rescindido com a empresa e publicado no Diário Oficial em setembro do ano passado, certo? De lá para cá foram as questões de recurso da empresa, contra-recurso, argumentação da Procuradoria. O processo foi enviado equivocadamente ao Ministério da Educação, não havia necessidade, e culminou com a necessidade de se passar por uma reunião, por uma decisão final do Conselho Superior do nosso Instituto, que aconteceu no dia 19 de março desse ano, certo? Então, dali para frente que ficou consolidado. A empresa ainda ficou ali mais algum tempo, ainda que não autorizada, porque ela estava construindo o Fórum de Gaspar. E essa mesma empresa, enquanto ela construía os alojamentos para os seus colaboradores lá em Gaspar, eles vinham para cá, dormiam e faziam as refeições aqui pela infraestrutura que já existia aqui, certo? Agora, não tenha dúvida, eu passo ali e dá vontade de chorar. É triste mesmo. Tá? Dizer que a gente tinha a projeção de estar ocupando o prédio agora em setembro deste ano. E ver que nós vamos ter 1 ano de atraso nisso. E haverá, com certeza, ainda que tudo aquilo que está ali vai ser aproveitado, haverá um prejuízo financeiro, com certeza. Porque o projeto ele foi reorçado. Pelo tempo que ele está parado, ele foi reorçado. Então, ou seja, além de entrar aquelas adequações, mais o custo do estaqueamento que é necessário, ainda há o quê? A
a atualização dos preços conforme as tabelas do SINAP que a gente usa, né, que faz parte do governo federal. A questão de verificar o projeto anterior, antes de se fazer a obra, eu também concordo, acho importante. E isso foi cobrado, a Procuradoria cobrou, nós temos um departamento de engenharia no Instituto que trabalha com isso. Mas como o projeto veio fechado, não se pode mexer no projeto sem ter autorização dos donos do projeto lá de Brasília. No projeto, no memorial descritivo do projeto, dizia que a fundação deveria ser feita com base na sondagem do terreno e no diagrama de cargas da estrutura. Não falava, em nenhum momento falava que o piso estaria considerado na fundação. Nem que deveria, nem que não deveria, nada. Ele foi omisso isso, e isso provavelmente passou pela engenharia sem perceber, tá? E deu esse problema que deu. Inclusive, nós temos uma construção de um SEDUP em Guaramirim, que não terminou até hoje, começou tudo, onde foram feitas as calçadas, e mesmo com o terreno com pouco aterro, que não precisava aterro na área onde foi construído, o piso cedeu, porque também não estava sendo observado isso. Então, não tenha dúvida, tudo isso aí me entristece a todos nós bastante. Não dá para usar como desculpa que no Brasil está cheio de obra parada, cheio de problema. E eu também gostaria de entender, eu digo que obra pública transcende a governos. É impressionante isso. Como é que uma determinada empresa consegue construir 4.000 metros quadrados em 3, 4 meses e o governo não consegue, seja municipal, seja estadual, seja federal, seja desse, daquele, de qualquer partido, mas as coisas continuam. Eu acho que a questão mesmo está nos empreiteiros. Não tem, é difícil dizer alguma coisa, porque independe de governo, sempre temos problema. Nós comentávamos ainda essa semana, que talvez a lei das licitações, a 866, deveria ter uma inovação. Acaba-se com os 25% de acréscimo. E aquele processo, a lei agora do regime diferenciado de contratação de obra, onde os projetos complementares são feitos pela empresa ganhadora da licitação, deveria ser ao contrário. A gente devia dizer, eu quero um projeto assim, dá tudo para a empresa. Ela não pode errar, é ela que vai fazer, desde o projeto até ao final da obra, não tem por que ela pedir aditivo. Então alguma coisa tem que ser melhorada, eu concordo, e precisa, a gente não diz nem urgente, isso já deveria ter sido feito, tomado atitudes muito mais, para preservar o dinheiro de todos nós aqui, né, que pagamos impostos. A questão da ajuda de custo, tá? Aquela ajuda de custo que a gente falou na entrevista, naquela época, auxílio moradia, alimentação, transporte, são por os alunos regulares do Instituto. Ou seja, quando nós iniciarmos os cursos técnicos ou de formação inicial e continuada, todo aluno que se enquadrar na questão carente, nós temos lá no Instituto uma pró-reitoria de desenvolvimento humano e social com assistentes sociais que fazem o cadastro, e essas pessoas então têm direito a essas bolsas para que elas tenham as condições de estudar. No Pronatec, o Hélio sabe, a gente já faz, os alunos também do Pronatec recebem bolsas para o transporte e para a alimentação. Ok? Passo a palavra à vereadora Marli Leandro para fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, uma boa noite ao seu presidente, aos seus vereadores, à comunidade, à imprensa, em especial ao Antônio e ao Hélio, agradecer mais uma vez e dizer que realmente o Brasil, a gente precisa avançar essa questão de cursos técnicos, né? Recentemente, a própria Fiesc, ela divulgou, apresentou, né, um movimento, criou o movimento A Indústria pela Educação. Já com essa preocupação de que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país precisam se qualificar e requalificar. Só que é uma pena que percebeu de forma tardia, eu penso, né, porque... Se na Europa, e no dia que eles estiveram apresentando esse movimento aqui em Brusque, dizia que havia uma pesquisa que
na Europa, existe uma preferência maior por cursos técnicos do que cursos universitários. E essa mesma pesquisa no Brasil aponta ao contrário, que aqui no Brasil há uma preferência maior pelos cursos universitários ao invés de cursos técnicos. Então, há uma... e aí, por isso, né, por conta disso, poderíamos dizer que existe esse déficit, né, no nosso país, pela questão da qualificação, pela questão dos cursos técnicos. E, principalmente, a gente sabe que a indústria brasileira está sentindo de maneira muito forte isso atualmente, né, da falta de mão de obra qualificada por conta, talvez, desta inversão, né, que é a questão um pouco, talvez, de status, né, que é preferível fazer um curso universitário do que fazer um curso técnico. Se no Brasil a pesquisa aponta isso, então a gente percebe que talvez é uma questão um pouco de status e que a gente precisa trabalhar isso no povo brasileiro também, né? Da importância dos cursos técnicos, da importância de se aperfeiçoar para estar desenvolvendo as atividades nas indústrias. Nós temos indústrias fortíssimas aqui na nossa região e que a gente tem dificuldade, todas estão enfrentando dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E penso que os institutos federais instituídos no nosso país, eles vêm diminuindo essa demanda, diminuindo essa falta de mão de obra qualificada. Então, é de fundamental importância que a gente invista nisso, né? Que o governo federal invista cada vez mais. O Pronatec está com mais de 6 milhões já de pessoas que já passaram por cursos do Pronatec. E isso é um resgate da cidadania, é um resgate da autoestima também do povo brasileiro, porque tem a capacidade, tem as condições de estudar, de passar por cursos, e que isso melhora a sua vida. Quantas e quantas milhares de pessoas que já conseguiram, com certeza, melhorar a qualidade de vida fazendo um curso técnico, porque puderam, de repente, desenvolver ou até iniciar um negócio próprio, puderam desenvolver e se capacitar, fazendo, muitas vezes, desenvolvendo algum serviço na sua própria casa, e com isso está melhorando a sua renda. O MEI, o microempreendedor individual, também a gente tem percebido que tem melhorado nesse sentido também. Então, são programas sociais que o nosso país tem e que, com certeza, está melhorando a vida do nosso povo. Então, isso é de fundamental importância. Então, agradecer, Antônio e ao Hélio, pela vinda de vocês, desejar que a gente possa realmente reiniciar as obras o mais breve possível, que a gente possa ter logo esse instituto funcionando a todo vapor no nosso município e região. Com certeza não vai beneficiar apenas Brusque, mas também toda a nossa região, que é uma região importante, que é um polo industrial importante para o estado de Santa Catarina. Toda a nossa região aqui de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, então toda essa região, São João Batista, o polo calçadista, que a gente possa então realmente avançar nesse sentido. Então, parabenizar vocês pelo que já está sendo realizado e ofertado no nosso município e região, e que a gente possa cada vez mais avançar e formar e capacitar e resgatar, né, a autoestima do nosso povo aqui da região. Seria isso, obrigada mais uma vez. Obrigada, vereadora. Então, também da presidência, agradecer ao Antônio, ao Hélio, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito aí com a nossa juventude, principalmente, porque a gente sabe hoje que nossas crianças, né, e nossos adolescentes aí de 15 a 18 anos não tem como entrar no mercado de trabalho e ficam ociosos aí durante o período pós-aula, né? Então, nesse contraturno, eles podem fazer esses cursos. A gente sabe que a dificuldade de iniciar, o Hélio é um empreendedor, a gente sabe disso, né? Então, a dificuldade de iniciar realmente é o trabalho que tem que ser feito. Então, a gente sabe que o problema da infraestrutura, da obra, com certeza vai ser ainda por um bom tempo uma situação delicada, mas esperamos que vocês consigam
desvencilhar isso aí e vencer mais essa etapa, e que nossos adolescentes possam realmente receber essa orientação necessária, profissionalizante, e que Brusque realmente merece, e que as empresas estão esperando, a gente sabe disso. Então esse é o grande trabalho que vocês têm pela frente. Muito obrigado, tá? E que, se for da casa, a gente está sempre à disposição para qualquer situação, tá? O que nós pudermos ajudar, estamos à disposição. Nada mais devendo tratar, dando encerrada a sessão, marcando reunião ordinária para o dia 3 de junho, às 18 horas. Lembramos aos senhores vereadores que no dia 29, quinta-feira, a Assembleia Legislativa irá ocupar o plenário desta casa às 9 às 18 horas, para uma reunião do Fundo da Infância e Adolescência, em que todos os vereadores estão convidados. Às 18 horas e 30 minutos, conforme falou o vereador Jean Daniel Santos Pirola, acontecerá a audiência pública convocada pelo requerimento do vereador Jean Daniel Santos Pirola sobre a migração em nosso município, com a presença de todos, e muito importante a presença. Também quero registrar aqui o ofício recebido pelo pelo presidente da ACIB, o empresário Edmar Fischer, que, na impossibilidade de estar presente, né, convocou então e pediu para que o irmão dele, o Nori Fischer, faça a representação. E nada mais havendo a tratar, então damos por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, muito obrigado.